Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Aí, começando mais um programa aqui, Alvorada, né? Com essa música aí, olha. Bom dia para quem está de bom dia, boa noite para quem está de boa noite, boa tarde para quem está de boa tarde, em todos os pontos do planeta. Começando aqui na TV Mundo Maior, mais um Alvorada. Então, eu quero aí, né, saudar os nossos técnicos que estão aí nos bastidores, trabalhando para que possa chegar para você essa imagem, esse som, esse áudio. E agradecer, né, que já começou aí alegre este programa, nosso querido Toninho Ciardulo. Olá, Toninho, como é que vai? Olá, Nando, querido, saudades de você, de todo o pessoal, né? Estamos juntos aqui, estamos juntos sempre trabalhando, aprendendo, né? E seguindo, tendo bons pensamentos, bons sentimentos, boas atitudes e boas palavras, né, Nando? Com certeza, boas palavras, porque o Toninho já disse isso, porque hoje a gente tem um tema aqui que realmente vai falar sobre isso, né? Essa importância da palavra na nossa vida, ela é realmente forte. Uma coisa que eu quero dar um testemunho, Toninho, é assim, né? Pessoas me falam que, por exemplo, eu disse tal coisa para ela e ela falou assim, nossa, aquela palavra sua me ajudou tanto, né? Então, veja, eu falando, nossa, eu disse isso, não me lembrava disso, mas a palavra ela tem força mesmo, e às vezes a gente fica contido, ou às vezes a gente usa ela como um instrumento, né, que não deveria, né? A gente tem inúmeros exemplos aí de como a palavra é usada, né? A fake news, por exemplo, é uma delas, né? Nós vamos falar um pouquinho disso hoje, né? Por cima, né, Isso, Nando? Mas é importante, né? A fake news é uma coisa, né? É mentira, né, cara? É mentira, é. né? Então, olha, o tema de hoje, que o Toninho até sugeriu esse tema, ele vem do livro, né, do Chico, e como que é o nome do livro mesmo, Toninho? Que eu acabei não... Bênção, Bênção então, de Paz, Bênção de bênção de Paz, paz. Bênção de É, Paz, lembrei agora. é o Chico e um parceiro nada conhecido dele, que é o Emmanuel. Emmanuel. Então, olha, o tema de hoje se chama criação mental, ou verbal, desculpe, mental, e depois ela se torna verbal, né? Então, criação verbal, de Emmanuel na psicografia do Chico Xavier. E aí, então, o Emmanuel cita aqui Mateus, capítulo 5, versículo 37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não, Jesus. Está em Mateus. Quer falar dessas palavras de Jesus, Toninho? Eu quero falar do que você pensou que foi um ato falho, que foi criação mental. Mas não foi, Nando. Sabe por quê? Porque toda criação nasce na mente primeiro. Você sabe que certa noite eu tive um desdobramento? Desdobramento, para quem não sabe, é quando você sai do corpo e vai ter reuniões. Você pode ir para um lugar bom e para os inferninhos da vida também, né, Nando? Já me peguei em toda situação. Mas eu voltei com uma frase muito interessante, Nando, que foi assim, ó. A palavra é a carroceria da forma pensamento. O que é a carroceria? Sabe o caminhão? Não tem a carroceria? A palavra é o que transporta a forma pensamento. Ou seja, eu penso, mentalizo e verbalizo. Então você falou certo. A criação é mental primeiro, depois a criação verbal, que a gente fala, né? Isso que Jesus falou, né? Seja o vosso falar sim, sim, não, não. E vou falar uma coisa a mais, viu? Hoje eu entendo por que Jesus falava assim, Nando. Olha, ele falava assim, ó. Quando ele ia pregar, ele falava assim, ó. Em verdade vos digo. Ele falava duas vezes. Em verdade. Que não era uma verdade transitória. A nossa verdade ainda é uma verdade transitória. O que eu penso hoje, de repente amanhã eu posso mudar, né, Nando? O querido Raul Seixas falava, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante, né?
Mas é isso aí, né, Nando? Grande Nando, vamos lá. Né, Toninho, nessa passagem de Jesus, ele tenta nos dizer também que se a gente usar em determinados momentos a gente tem que usar o sim, e em determinados momentos a gente tem que usar o não também, porque é isso Claro. que dá equilíbrio, né? Que nem aquela pessoa fala assim, eu não sei dizer não, quer dizer, ela vai sofrer, porque em determinado momento você tem que dizer o não também, né? Em outros você tem que dizer o sim, né? Para criança, né, Toninho? Tem criança que a gente vai na infância crescendo sempre, não, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não fica, e ele passa a ser tão intenso que para a criança é sim isso, acho que isso é sim, né? Então a mãe fala não, a criança vai lá e faz o sim. Bom, aí o nosso querido Emmanuel coloca aqui já no primeiro parágrafo para o nosso Toninho comentar. Toda frase no mundo é semelhante a engenho de proteção, projeção, suscitando imagens na câmara oculta do pensamento. Olha aí. Cara, isso é danado, Nando. Eu estou fazendo um curso de neurociências, né? E a gente está falando o seguinte: pensamento é diferente de pensar. Porque o pensar, ele só se dá quando eu tenho um, um histórico dentro de mim. Ó, eu falo para você assim, ó, vou dar um exemplo para você e para os ouvintes. Ó. Você já pensou no filho? Você já viu? Pensa num filho. Pensa num filho de zilodonte. Você nunca viu esse bicho? Como é que você vai pensar nisso? Então, essas coisas estão num banco de dados em nós. Eu penso, para eu pensar, tem que ter um banco de dados. Ó. Quero que você pense numa rosa vermelha. Você já viu rosa vermelha? Né? Agora, o que, que nós estamos colocando lá dentro? Ele falou, olha que bacana que ele fala, ó, toda frase no mundo da alma é semelhante a engenho de projeção, suscitando imagens na câmara oculta do pensamento. Ou seja, quando eu vou pensar, eu vou trazer à tona o quê? Aquela bagagem que eu estou lá dentro. Quando você começou, você falou assim, você já falou coisas para pessoas que a pessoa fala assim, nossa, isso me fez muito bem, porque aquela coisa positiva estava na pessoa. E se você tivesse falado uma coisa negativa, Nando? Né? Eu lembrei do Miramês, ele diz que, por exemplo, os nossos pensamentos, antes deles se tornarem pensamentos, eles estão em serpeios, né? Que estão naquele movimento das serpentes, assim, né? Das cobras. Então, nesse momento que a gente identificar esses serpeios, que a gente possa colocar amor, né? Na palavra que virá, né? Nessa criação, é a criação verbal. Esse momento dos serpeios, o momento que a gente elabora o pensamento, ele vem para a criação verbal, ele vem para o momento de criar. Então, que a gente possa colocar o máximo de pensamentos positivos. Se vem o pensamento, como acontece muito, né, Toninho, de vir um pensamento negativo, a gente já identificou, elimina ele, fala aqui não, né, e já substitui por um pensamento bom, né, Toninho? É isso mesmo, Nando, mas tem uma técnica que é interessante. Porque quando você vem com um pensamento ruim, quanto mais você pensa em não pensar, mais você está pensando nele. Então, às vezes, deixa ele vir, vê o que ele significa e já ressignifica isso com uma boa. Ah, me veio assim, eu vou fazer uma cirurgia e não vai dar certo. Ah, eu não quero pensar nisso. Quanto mais você pensa em não pensar, mais você está pensando. Deixa o pensamento vir. Ah, esse pensamento está falando que a cirurgia não vai dar certo. Por que não? Se eu estou me preparando bem, se o médico é bom, se eu estou fazendo na hora certa, eu fiz todos os exames, entendeu? Você capacita para falar assim, não, vai dar certo. Isso é lógico, né? É isso aí, né? É isso mesmo. É verdade. Então, o Emmanuel coloca aqui na sequência: temos, assim, frases e frases, duras como aço, violentas como fogo, suaves como a brisa, reconfortantes como o sol, mordentes quais lâminas, providenciais como bálsamos. Aí ele vai colocar aqui à vista dessa situação, ele vai colocar algumas palavras, né? É, Depois a gente vai colocar. vamos só rapidinho ver isso aí, Nando. Ó, Uhum. porque assim, ele compara com coisas que nós temos referência. Lembra que eu te falei? Para eu pensar, tem que ter referência a alguma coisa. Ó. Existem palavras duras como aço. Eu sei o que é o aço.
que o aço faz? Ele é frio, Nando. Ele tem algumas qualidades. Ele é frio, ele é cortante, ele é duro, né? Ó. Violentos como o fogo. Você já viu o fogo, meu? Quando pega fogo numa casa, Nando? Você imagina o que uma palavra pode levar se você deixar ela ser violenta como o fogo? O fogo se estende, cara, se alastra na mata. Nós vimos aí na Amazônia, o fogo, você põe um pouquinho de fogo, se alastra, aquela coisa se alastra. Sim. É uma palavra, né, Nando? Diga, ó, mas podem ser suaves como a brisa. Quantas vezes você está na beira do mar, Nando, e aquele calor, e vem aquela brisa que você fala, nossa, estava tão difícil a situação e veio uma brisa. O que é essa brisa? É uma palavra que te alivia, que te conforta, né? Ó, reconfortantes como o sol, que aquece, né? Mordentes quais lâminas. Providenciais, é na hora H, né? Você está numa dúvida, de repente, vem uma palavra, procura o evangelho, vem aquela palavra providencial de Jesus, né? Perdoa. Perdoa 7 vezes 7. 70 vezes 7, né? Essa coisa providencial. E lembrei de uma coisinha só, Nando, se você me permite. Tem uma fala do André Luiz que fala assim, ó. A gente pode até dizer a verdade, mas não a verdade para alguém. Mas, na minha opinião, assim, se a pessoa perguntar, Nando, se a pessoa não perguntar, por que eu vou falar? Eu tenho que controlar muito, eu tenho mania de ficar falando as coisas, né? Assim, mas ele fala assim, mesmo que a gente fale a verdade, essa verdade não precisa ser uma verdade ácida, uma verdade áspera. E ele dá um exemplo para mim que é fantástico. Ele fala assim, ó, uma planta precisa de água, mas não precisa de água fervendo. Que é o tipo de palavra que a gente usa, né, Nando? Né? Se a pessoa perguntar, e ela, se você tiver uma boa opinião para dar, ela perguntou, tudo bem, mas tem que ser uma palavra ácida, áspera, né? É isso aí, né? Toninho, uma coisa que eu queria perguntar para você. Quando ele fala mordentes quais lâminas, eu vou fazer uma pergunta para você. Você acha que a palavra ela tem tanta força que ela tem a força de uma lâmina, ela corta, às vezes, mais, assim, fere mais do que até uma própria espada? Então, eu sei porque você está falando isso, Nando. Aliás, foi daí que nasceu o tema, né? Eu contei para o Nando, né, queridos, que eu tive um sonho. Eu sonho muito e são mensagens espirituais, né? Eu estava num sonho, estava numa guerra. Uma guerra terrível, e tinha metralhadoras com balas enormes, e elas disparavam muitas balas. E eu lembro que essas metralhadoras passavam e cortavam as pessoas. Cortavam braço na metade, assim. Eu falei, mas que coisa violenta, o que eu estou fazendo nesse lugar? Aí perguntei para o meu amigo espiritual. Ele falou assim, nós já cortamos as pessoas com espadas. Já cortamos com as metralhas. E agora cortamos com as palavras. As palavras ferem, mordentes. Você lembra das lâminas da guilhotina, Nando? É, arrancava lá na França, arrancava o pescoço fora, né? Quando você sabe aquelas Cabeça, lâminas né? de cabeça, né, Nando? Ah, sabe aquela guilhotina que tem na papelaria também? Que você põe lá aquela coisa vem e corta aquele monte de papel, né? Cortam como lâminas, né? Com certeza, né, Nando? É cruel. Então, e a É, gente estava falando no início aí das redes sociais, a gente, e a mídia em geral, onde se utilizam notícias, né? é. Essas palavras estão cheias aí Che- carregadas dessas energias, né? Sim, Nando, as fake news, né? Nós somos responsáveis pelas coisas, né? Você sabe que naquele livro, Nos Domínios da Mediunidade, do Chico com André Luiz, tem um caso interessante. Tem um repórter que ele quer fazer sucesso. Ele quer fazer sucesso, ele é um cara que está começando, né? E aconteceu um crime. Um crime lá, né? E ninguém sabe de quem é o criminoso. Mas olha só que coisa. O obsessor de uma das pessoas envolvidas lá no crime, que é uma moça, o obsessor dele não, da moça, se aproxima dele. Ele não tem ligação com a mulher, não tem nada. Mas se aproxima dele e induz ele a falar e a dirigir a matéria dele como se a moça fosse a responsável pelo crime. E ele, naquele afã de fazer sucesso, ele escreve aquilo, porque ele sabe que vai dar audiência para a coisa dele, né?
Isso acontece, o pessoal fala assim, tá vendo as mídias, os meios de comunicação? Os meios de comunicação têm que olhar para isso, mas nós também, né, Nando? Esses dias eu vi um camarada, o camarada, com todo respeito, é o nosso irmão, mas ele apareceu como um cara doutor em alguma coisa, doutor. Ele falava assim, que ele tinha estudado química, e que ele afirmava que o álcool gel, por exemplo, não matava vírus coisa nenhuma. Que isso foi invenção de uma determinada rede de televisão. Ele aproveitava para atacar. Você sabe que é assim, né? Ataca alguém, né? E aí ele falava assim que o que tinha que usar era vinagre. Eu falei assim, mas eu fui ver essas coisas, fui pesquisar com os amigos químicos, isso não tem lógica, né? Agora, quantas pessoas passaram isso para frente? Por quê? Porque falava mal de tal emissora de televisão. Olha o camarada lá, no livro Nos Domínios da Mediunidade, que ele faz um noticiário, uma reportagem, de alguma maneira induzindo as pessoas a acreditarem que aquela moça tinha cometido o assassinato. E ele foi, de alguma maneira, induzido pelo obsessor dela. Isso acontece todo dia, toda hora. Olha a responsabilidade nossa, né? É verdade, Toninho. Infelizmente, isso acontece. São dardos aí que são disparados, flechas e lâminas. E aí, o Emmanuel falando assim, à vista disso, ou seja, dessas frases e frases, ele falou assim, todos nós carregamos no estoque verbalístico palavras e palavras, né? Como ele tinha dito, frases e frases, também existe palavras e palavras. Eu vou ler todas, depois a gente volta em cada uma delas aqui para a gente comentar. Palavras bênçãos, palavras armadilhas, palavras charcos, palavras luzes, palavras esperanças, palavras alegrias, palavras promessas, palavras realizações, palavras trevas, palavras consolos, palavras aflições, palavras problemas. Veja aí que é uma única palavra, né, Toninho? E às vezes uma única palavra pode mudar uma situação toda, né? Como a palavras bênçãos aqui, palavras bênçãos, né, Toninho? Bênçãos, né? Na verdade, você tem a abençoar e amaldiçoar. Abençoar seria fazer soar o bem, e amaldiçoar seria fazer soar o mal. O André Luiz sempre fala, né? Diante do mal, santifica os teus olhos. E a gente, às vezes, emite, nós todos, viu, Nando? A gente não pode ser hipócrita, né, Nando? Todos nós ainda fazemos isso. Mas nós já sabemos do famoso orai e vigiai, que não é orar e vigiar o outro, é orar e vigiar a mim, né? Minhas palavras, meus pensamentos, né, Nando? É isso aí. Palavras armadilha, né, Nando? A gente é pego de surpresa, porque a armadilha acontece assim. O Jesus não recomendou que a gente orasse e vigiasse, e aí essas palavras armadilhas nos pegam desprevenidos. Palavras charcos. Os charcos são aqueles lugares, eu sempre penso assim, que a gente atola. A gente fala uma palavra e atola nela, dependendo do que a gente falar. Porque a palavra, ela leva, de alguma maneira, como eu falei, a palavra é a carroceria da forma-pensamento. Quando a gente diz assim, a neurolinguística, a PNL, fala muito sobre isso, né? Não consigo, não faço, estou... Por exemplo, sou fraco. Sou fraco é diferente de estou fraco. Quando eu falo sou, eu estou determinando, eu determino. Agora, estou fraco, mas vou melhorar. Né? É Então, verdade. palavras de esperanças, luzes, né? Luzes, Olha, né? por exemplo, Jesus, o Evangelho. O que o Evangelho é? Palavras de bênçãos, palavras de luzes, esperanças, alegria, realizações, de consolos, né? É verdade. O Evangelho é cheio disso. Aliás, André, se você pegar aquela passagem de Jesus que ele fala assim, ó, nem só de pão vive o homem, mas de toda boa palavra que procede de Deus. Olha só, de toda boa palavra que procede de Deus. Será que as palavras que nós estamos dizendo provém de Deus ou provém do nosso ego doentio? Né? O que E, você acha, Nando? e as palavras, né, Toninho, elas acabam sendo, dentro da língua, né, elas são códigos.
né? E esses códigos que são negativos, eles acabam pela repetição daquilo que dá o significado a determinada coisa, estão contidas dessa energia negativa. Então, Sim. se a gente puder evitar de dizer, até vem no pensamento, né? Como a gente fala aqui, as palavras chulas, os palavrões, né? Evita de falar, porque até falando dependendo da maneira, do sentimento que você coloca ali, da raiva, aquela palavra vai estar contida dessa energia, né? Então, a gente tem que tomar o devido cuidado em não proferir essas palavras, porque elas vão, depois aquilo passa a se automatizar, e você às vezes está no encontro social, às vezes você está em um determinado lugar, você solta aquela palavra assim, assim, sabe, como se não fosse nada, e aqui ela tem uma energia nela contida, né, por essas repetições na língua, né? Sim. Dudu, a gente acaba falando um pouquinho da comunicação não violenta, da CNV, né? Você vê, tem um exemplo bem legal que eu pego, que é assim, ó. Tem uma palavra que é carinhosa. Você fala assim, ó, vamos supor, eu vou falar com a minha filha. Eu falo assim, ô filhinha, vem aqui, filhinha. Agora, tem um jeito de falar esse filhinha que é pejorativo, pejorativo. Você fala assim, ô filhinha, você não vê, não tá vendo o que você está fazendo, não? Esse filhinha é tipo assim, você é menor que eu. A mesma palavra, Nando. Ô filhinha, para com isso, filhinha. Você não está vendo que você está fazendo errado? Né? Ou seja, diminuir no outro. Né? Essa energia, né, que fica contida na palavra, quando você taca aquele sentimento errado e você usa a palavra também como isso, né? Você desse bom exemplo de uma palavra que não é negativa e nem positiva, vamos dizer assim, é neutra, mas se você colocar esse sentimento nela, ela passa a ser uma palavra ruim, né? Esse exemplo, né, Nando, é aquela bem assim, as pessoas já usam isso. Ô, minha filha, quem você está pensando que é? Ô, minha filha. Né? Ele fala aqui, então, ó, de promessas, realizações, aí depois vem trevas, né? Porque como a gente pode acender a luz, a gente também pode deixar o ambiente trevoso, né? E depende muito do que a gente pensa e também, principalmente quando se torna audível, né? Quando chega na nossa dimensão, a palavra ela se torna viva e a gente não sabe qual é a consequência dessa palavra também, né? Para nós. Nando, e é interessante que isso que você está falando, assim, eu trabalho muito com significado, né? Significante, em musicoterapia. Por exemplo, uma palavra tijolo. A palavra tijolo, para um pedreiro, por exemplo, significa um bloco de cimento ou de barro que ele usa para arquitetar uma parede. Agora, se você levou uma tijolada na cabeça um dia, o tijolo significa dor. Então, a mesma palavra dentro de um contexto pode significar isso. Agora, eu queria falar um pouquinho, rapidinho, da sua, que assim, palavras aflições. E uma coisa que está acontecendo, por exemplo. Acontecendo, já aconteceu, isso aqui, né? Nós temos, por exemplo, falar de vacina, por exemplo, vacina. Aí tem gente que divulga o seguinte, que a vacina está matando. Eu já vi fake news falando sobre isso. A vacina está matando. Tem gente que já tomou a segunda dose e morreu. Nós sabemos que isso é fake news. A pessoa morreu porque desencarnou, porque tinha algum problema. Toda vacina tem um risco, né? Então, quando você divulga uma coisa dessa, você está levando o quê? Aflição para as pessoas. Ah, a vacina não funciona. Isso é tudo bobagem. A vacina não funciona. É uma aflição que você está levando para as pessoas. E vou falar como nós temos responsabilidade sobre isso. Todo mundo já viu falar do efeito placebo, né, Nando? Placebo. Você toma lá, você tem os grupos de controle, um toma o remédio e outro toma o placebo. O placebo o que, que é? É um comprimidinho de farinha de trigo, com água. Não tem efeito nenhum. Mas a pessoa toma o placebo, que é a farinha, para dor de cabeça, por exemplo. Ele toma o remédio e fala assim, nossa, passou minha dor de cabeça. Isso mostra o potencial que nós temos na nossa mente. Você toma com tanta fé, isso existe um processo biológico, bioquímico, né, que faz com que você, de alguma maneira, supere aquela dor. Mas, além do efeito placebo, tem o efeito nocebo. O efeito nocebo é quando você não acredita. Aí você toma um remédio que é verdadeiro,
E ele não faz efeito, porque você não acredita. Vai pior ainda. Você já percebeu que tem gente que pega o remédio e lê a bula? Aí está lá, efeitos colaterais. Ele acredita tanto que ele acaba tendo os efeitos colaterais do remédio. Aconteceu com a vacina. Tem uma vacina que está dando, por exemplo, está dando, né? Efeitos colaterais. Tem gente que está toma esperando, eu vou ter dor de cabeça, eu vou ter náusea, não sei o quê. E tem mesmo. Né? Tem gente que toma e não tem. É claro que cada pessoa é cada um. Cada um tem o seu organismo, o seu pensamento, a sua fé. Assim. Mas quanto mais você divulga coisas que não dá certo, que tem efeito colateral, que você vai morrer disso, você é responsável por muita gente. Outra coisa, quando você fala que não é bom tomar vacina e as pessoas resolvem não tomar, nós somos responsáveis por isso, porque está divulgando uma coisa ruim. Quantas pessoas foram induzidas a não tomar vacina? Porque eles disseram que tinha chip chinês, porque tinha não sei o quê, essas coisas todas, né, Nando? Então, isso aí é uma coisa, nós somos responsáveis por isso também, né? Aflição, palavras aflição. Por isso que a palavra tem uma força extraordinária, né? Porque ela influencia, ela faz com que as pessoas passem a acreditar, né? Quando acredita, por exemplo, em determinadas coisas, na palavra, lá o pastor vai e coloca aquelas palavras lá, o palestrante espírita, o padre, né, que com cultivo lá da religião e coloca aquelas palavras, aquela entra realmente, né, no coração e na mente nossa. Então, a palavra para nós ela é um instrumento, né, Toninho? Ela para nós é como você é músico, como você é musicoterapeuta, você usa a melodia e encaixa a palavra. E aí, nessa hora, produz, né, um efeito que tem doenças, né? Você já até mesmo colocou para nós que a pessoa volta nas suas memórias, né? É interessante, aquela palavra que foi cantada por um artista lá no passado, ela pode ser benéfica hoje para aquele que está com Alzheimer, por exemplo, né, Toninho? Não é só o Alzheimer, né? É interessante. Nando, isso que você está falando é tão fantástico, Nando, que desde a hora que a gente está na barriga da mãe. Porque quando você nasce, eu tenho feito os estudos da musicalidade da palavra. Você imagina uma mãe que vai amamentar o neném. E ela está com raiva, porque aquele neném acordou ela de noite. Eu sei que é um sentimento ruim, então é melhor ela dar um tempinho, respira. Isso pode acontecer com todo mundo. De repente a pessoa está cansada, né, Nando? Vamos acolher essa pessoa. Respira, pensa e fala assim: vou amamentar meu filho com amor. Né? Vem aqui, nenezinho da mamãe. Ela falou assim, ó. Vem aqui, nenezinho da mamãe. A musicalidade, ó. Vem aqui, neném. A diferença. Você percebe ou não? Geralmente é o pai, vem aqui, nenê. É, o pai, depende do pai, né, Nando? Eu sei, você é um pai e mãe também. Você também. Tem mães e pais de todo tipo, né? Mas você percebeu, Nando? A musicalidade. Vamos mamar, neném? Quando você vai dar mamar, vamos mamar, neném? Vamos mamar, vamos. Esse jeito, a expressão da palavra, essa criança vai captando isso, Nando. Tenho certeza disso. Isso faz diferença. Muito bem, falando em palavra, tem uma coisa que, assim, tem um momento que a gente tem no programa que usamos a palavra, que é a prece, a oração, as vibrações. O Toninho já está até pegando lá o violão dele lá, porque eu quero pedir para você, Toninho, daí, com o violão, com a melodia, fazer a prece para nós nesse momento, tá bom? Vamos lá então, Toninho. É uma honra, um prazer, Nando. Vamos lá, então. Então, vamos elevando o nosso pensamento, porque as coisas começam no pensamento. Se transferem para o sentimento, depois para as atitudes. O ato de falar é uma atitude. Vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, aos bons espíritos, nos unindo aos nossos mentores. E todos entrelaçados em amor,
bons propósitos, bons sentimentos e boas palavras. Vamos ressignificar nossas frases, nossas palavras, para que o mundo possa, de alguma maneira, absorver nossas ideias e palavras de uma boa maneira, como se fossem luzes. Mas para isso, temos um caminho a percorrer. Passar pela humildade. Quando somos agressivos, estamos carregados de orgulho, de arrogância, de pretensão, achando que somos melhores que os outros. Quando percebemos que somos falhos também, trabalhamos com humildade, reconhecemos nossas falhas e ao falar, falamos com serenidade. Com a serenidade, falamos boas palavras, palavras de alegria, de otimismo, de bondade, de amor. Vamos elevar nosso pensamento, nos propor a ter melhores pensamentos, melhores sentimentos e melhores palavras, seguindo sempre os exemplos de Jesus, observando se as nossas palavras vêm de Deus ou vêm do nosso ego doentio. Jesus nos envolva em seu amor, nos seus exemplos de luz, com suas palavras, e que essas palavras fortaleçam todas as nossas atitudes, em todos os dias de nossas vidas. Que assim seja. Muito bem, aí depois dessa prece, né, gostoso entrar nessas vibrações, que a gente possa aí, né, provocar em nós as melhores palavras, repetir como mantras, né, as palavras boas, para que fique, né, no nosso âmago. E eu quero dar um recadinho para você. Você ainda não é sócio do Clube Amigos da Boa Nova? Pois é, se torne sócio e colabore. Sabe que aquelas palavras que são ditas aqui na TV Mundo Maior, na Rádio Boa Nova, são boas palavras, são 24 horas no ar de ótimas palavras. Então, que você possa aí colaborar e essa colaboração vai ajudar a chegar essas palavras a outras pessoas em outras partes do planeta. Então, olha, eu vou aqui o site aqui na sua telinha, www.amigosdaboanova.com.br. É só você acessar o site, você se informa direitinho como você pode colaborar. Ou também aqui, olha, com os telefones fixo e WhatsApp, que você pode se comunicar, está aqui na sua telinha também. Você fala conosco e se torna sócio e venha fazer parte desta família do bem, de boas palavras, né, Toninho? E para o último trecho aqui, então, do texto, para a gente poder trazer aqui para nós, deixa eu acessar o texto aqui. Então, ele encerra com esse parágrafo, ó. Sabemos nós que o Criador, ao criar a criatura, criou nessa mesma criatura o poder de criar. Olha só que ele usa aqui, Toninho. Você vê o poder da palavra aqui? Sabendo que o Criador, ao criar a criatura, criou nessa mesma criatura o poder de criar. Interessante. E o Emmanuel, ele é mestre, né, nas palavras. É forçoso reconhecer que toda frase cria imagem e toda imagem pode criar alguma coisa. Saibamos assim compor as nossas frases com as nossas melhores palavras, nascidas dos nossos melhores sentimentos, porque toda peça verbal rende luz ou sombra, felicidade ou sofrimento, bem ou mal, para aquele que lhe faz o lançamento na criação. Se nós somos, como, né, Jesus disse, poderíamos fazer o que ele fez até muito mais, somos co-criadores. Então, nós temos aí, né, também uma responsabilidade, né, Toninho? Sim.
E, Nando, ele fala o seguinte, que isso aí pode fazer mal para aquele que lhe faz o lançamento da criação, para quem recebe se tiver aberto a isso, né, Nando? E para quem fala também, porque quando eu falo, se eu te ofender, Nando, de alguma maneira, meu amigo, quando eu me arrepender, vai vir uma coisa chamada remorso, que você pode me perdoar, Nando, mas eu não me perdoo. E a gente não se perdoa por quê? Por falta de humildade. Porque eu sempre falo assim, quando a gente não se perdoa, é o orgulho. A gente faz, como é que eu que já sei um monte de coisa, como é que eu fiz isso? Entendeu? É orgulho, né? Pretensão. Se a gente for humilde, a gente fala assim, e pisei na bola com o Nando. Falei o que não devia. Errei. Eu vou fazer o seguinte, vou pedir desculpa pro Nando e vou procurar não fazer mais isso. Só isso, cara. Senão, os obsessores ficam na tua orelha. Olha o que você falou, olha o que você fez. Vem aquele remorso. O remorso é um sentimento que desestrutura a nossa parte biológica e química. Dá dor de barriga, dá vontade de urinar, dá um monte de coisa, dá dor de cabeça. Ô, Toninho, você colocou os obsessores, mas a gente sabe que também psicologicamente a gente tem lá armazenado no nosso inconsciente determinadas situações que nós geramos e criamos que elas ficam lá. Vez em quando elas vêm à tona, nos cutucar também. E aí a gente muitas vezes tem lembranças de passagens que normalmente a gente coloca culpa, a gente sente culpa, porque é assim, parece que essa máquina aqui, nossa mental, né, ela sempre enaltece o que não é bom. Né? Às vezes, quando a gente se sente como algoz ou como vítima, eu lembro na desobsessão, por exemplo, que vinham entidades que diziam que estavam há centenas de anos ainda presos a uma determinada situação que aconteceu, enquanto aquele que era o algoz já tinha reconhecido seus próprios erros, já tinha melhorado, e a vítima ainda estava lá, presa no tempo e naquela situação, né, de amargura, de ressentimento. E ressentimento é uma das coisas também que nos prende, né, Toninho? Ressentimento. A palavra ressentimento já diz, né, não? Porque, ó, a ira é uma coisa normal. Se alguém pisar no meu pé, vai vir uma coisa chamada ira. A ira faz o quê? O quê? Né? Você vai pisar no meu pé? Agora, a ira é uma coisa. Agora, se eu mantenho essa ira viva, de uma maneira, ela vai virar raiva. A raiva se transforma em ódio. O ódio em ressentimento. Ressentimento é ressentir. Toda vez que eu lembro daquilo, eu estou sentindo uma dor. E muitas vezes desejo de vingança. Eu falo assim, vingança. Às vezes, eu não faço nada de mal. Mas quando eu posso, eu dou aquela cutucada com uma palavra ruim. Pessoal, né? A vingança é a mesma coisa que você pegar uma brasa para jogar na pessoa. Queimou a mão, né, Nando? E você falou bem na questão das ideias que tem em nós, porque o processo obsessivo, ele começa com o processo de auto-obsessão. Se a gente for humilde, Nando, você não passa pela auto-obsessão, não dá chance ao obsessor. Eu já fiz isso, não vou ressentir. Né, já passou, o que eu tive que aprender com isso? É um processo. A auto-obsessão, a obsessão normalmente começa com o processo de auto-obsessão. E a auto-obsessão é devido normalmente ao orgulho. Impressionante, né, Nando? Então, e às vezes a gente também quer culpar e apontar o outro e até o xingar, né? Que o xingamento também é uma das coisas que, às vezes ali naquele momento a gente é uma descarga, né? E a palavra, ela é né, a condutora daquela descarga negativa, que, como a gente estava falando lá atrás sobre a lâmina, que realmente ela fere, né? A pessoa às vezes está lá, vamos supor que você pensou e proferiu alguma palavra para determinada pessoa. Nós estamos hoje em casa, todo mundo está, né, procurando tal afastamento, ou distanciamento, estamos em casa, mas a pessoa está lá e você está aqui. Daqui você xinga a pessoa, você expressa em palavras. Aquilo sai como um dardo, vai lá, essa pessoa está lá, sente uma dor aqui, fala, que isso? Aí a gente sabe que pela lei que nos rege, aquilo vai voltar, aquele dardo vai voltar. Só que ele já vai voltar contidos de outras energias semelhantes
que vão agregar-se a esse pensamento negativo e essa palavra proferida e vão voltar com uma intensidade que aí a dor aqui, quando volta, vai ser maior. Não é, Toninho? A gente joga a bola amarela, volta uma bola amarela. Nando, dá tempo de a gente contar 2 casos rapidinho? Um caso, 5 minutos, tá. Um caso é o seguinte, o doutor, acho que o Chico recebeu uma mulher que estava com muita dor de cabeça, acho que nós já falamos sobre isso, mas é bom repetir. E o doutor Bezerra analisou e falou assim, olha, tem uma substância escura na cabeça dela. A substância escura parecia uma bala. Aí o Chico perguntou, aconteceu alguma coisa? Eu falei, tive uma discussão muito grande com o meu marido. E o doutor Bezerra falou assim, o marido pensou em dar um tiro nela. Pensou, mas não deu. Mas ele pensou, é como se ele tivesse enviado uma bala. Aí o Chico falou assim, foi mais ou menos isso, né? Mas não tem uma proteção? O doutor disse, mas ela pensou em fazer alguma coisa de mal contra ele também. É uma via de mão dupla, né? Assim como ela pensou, ela abriu o caminho, né? O caminho, né? Então é interessante isso, porque tudo que a gente faz, de alguma maneira, retorna. E eu falei, às vezes nem retorna da pessoa, já está aqui o remorso, Nando, o remorso de falar uma coisa assim, né? Quando a gente fala uma coisa... Tem uma história que é interessante assim. O padre foi receber uma pessoa que ia se confessar, né? A pessoa chegou para o padre e falou assim, olha, padre, eu aumentei uma história. Aumentei, porque a gente às vezes não inventa, mas aumenta, né? Distorce a história. Sobre a minha cunhada. E agora eu me arrependi, porque não é tudo aquilo, eu aumentei a história, tal, né? Estou arrependido, tal, não sei o quê, né? Eu passei para várias pessoas. Tá tudo bem. O que eu faço? A pessoa pensou assim, ele vai mandar rezar 20 Ave Marias, 50 Pai Nosso, tudo bem, né? O padre falou assim, não, você vai na sua casa, sabe aqueles travesseiros de peninha de ganso? Bem pequenininha, você traz o travesseiro, né? Aí eu falei, vai ver que vai pedir para eu rezar ajoelhada no travesseiro, né? Padre bonzinho, né? Aí ele falou, você trouxe, né? Agora você vai lá na torre mais alta da igreja, abre o travesseiro, espalha todas essas peninhas. Espalha tudo. Aí ela foi lá, jogou. Aí voltou e falou assim, e agora, padre? Agora você vai juntar tudo de novo. Ou seja, quando a gente fala uma coisa, para voltar atrás, não é fácil. Por isso a técnica é o seguinte, quando a gente vai falar uma coisa, respira fundo, se liga ao alto, vê se essa palavra vai ajudar, vai contaminar, vai destruir, vai desanimar as pessoas, né? Vamos nos ligar ao alto, porque Jesus falou, todo mundo se alimenta de pão e de toda boa palavra que procede de Deus. Vamos nos ligar ao alto para ver se isso que a gente está falando é bom ou ruim. Por que a gente está falando? Para que a gente está falando isso, né, Nando? É isso mesmo, Toninho. E olha, nada como encerrar aqui o programa com esses 2 contos e histórias que você contou aí. Eu já quero agradecer-te imensamente, aí dizendo aquela palavra namastê, né, que a gente sabe que ela está contida assim, o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em vós. É uma ótima palavra. Então, Toninho, obrigado aí, viu, por estar com a gente. Aí você vai encerrar aí com uma musiquinha, uma melodia aí pra gente. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está de bom dia, quem está de boa tarde, quem está de boa noite. Até o próximo programa Alvorada. Tchau, tchau, Toninho. Vamos aí. Vamos embora. Boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Pam, pararara, pam, pam, pam. Tchau, tchau. Obrigado, Nando. Nando, um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tudo de bom. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.